Por sinal, é corintiano mesmo, nasceu corintiano, de menino, tem vídeo dele de isso. Claro que ele quer ficar demais e tudo indica que ficará mesmo, Cleber. Fato, cara. E vai partir do time do Corinthians com o Romero, vai chegar em situação boa, vai dominar, olhar, cruzar e o desvio. Aí definition. Do Corinthians! Bando de loucos, boa noite. Hoje é dia 11 de abril, quinta-feira. Estamos falando direto do Pocket Studio, Shopping Park da cidade. E abrimos com o gol, um dos gols, do maior artilheiro da Arena Corinthians. Esse gol foi na Arena Corinthians. Maior artilheiro estrangeiro da história do Coringão. Ángel Romero. Boa noite, Cebola. Boa noite, Átila. Boa noite, Joel. Você viu que eu fiz merda agora. Cebola, mudamos de lugar. Eu mesmo irei. É que nós mudamos de lugar. É isso, por isso que eu me confundi. Pô, o cara que trabalha quieto, nunca critiquei. Joel também nunca criticou. Nunca. Não, mas aí ele ficou encostado lá, voltou, pegou banco e o cara realmente entregou, né? Entrega. Sempre entregou, entrega. E o que mais me marcou, e todo mundo, acho que a maioria dos corintianos, é o quanto ele sempre se dedicou e raspou a bunda no chão e jogou pelo Corinthians. E apesar de não ser o maior craque, é um cara que realmente marcou história no Corinthians. Cara, eu já fiz críticas a ele, mas eu acho que ele tem uma coisa que ele representa demais o que é jogar no Corinthians, né? E ontem, no dia do jogo, logo depois que perguntaram pra ele, né, que ele bateu os recordes, ele comentou de não ter comemorado. Então quem viu, quem não sabe o porquê ele não comemorou, porque era um time paraguaio, então respeito ao Paraguai, ele não comemorou. Mas ele falou, cara, que ele deve tudo ao Corinthians. Ele falou, me tiraram lá de um timezinho da onde eu tava e me trouxeram pra cá e eu me fiz aqui. Então você vê que é um cara que tem muita gratidão pelo clube. E a forma como ele trabalha mesmo é uma forma que eu acho sensacional, né? Ele faz o trabalho dele quieto, ele foi pro banco de reservas, ele não reclamou, você não viu ele fazendo uma entrevista, continuou trabalhando e tá recuperando a titularidade de novo, que na minha opinião não deveria ter saído do time. Quando você vai no estádio e olha, você fala, cara, não dá, é o Romero e mais 10. Mas eu não entendi porque ele saiu no jogo contra o time do Uruguai. É porque o Antônio que tava testando ainda Pedro Raul e... Tentou, né? Pedro Raul e Yuri Alberto. E não tá dando certo, né? Sem dúvida nenhuma, é muito melhor que o Romero, né? Mas realmente não dava pra imaginar... Não dava. Nesses primeiros jogos do ano, no que a gente viu no começo do ano, você não consegue imaginar um time sem o Romero. Não dá mais, não dá. E assim, o cara, mesmo com uma idade que não é mais moleque, o que ele corre dentro de campo é impressionante, cara. Antes ele fazia muito uma função pra mim de recomposição, era importante pro esquema tático. Agora o cara tá fazendo isso e fazendo gol. Não, e fazendo muito gol, assim, né? Fazendo muito gol. Você pegar, eu não sei, a gente poderia ter pego esses números, mas a média do Romero antes e a média agora de gols, cara, o que você falou antes, a gente via a dedicação dele em campo, fazia um gol ou outro. Agora ele fez gol, teve um jogo, uma época que ele fez na final, reta final do Brasileiro, não foi? 5 jogos, 6 jogos, 6 gols, acho que foi isso. Tenta dar uma pesquisada, qualquer coisa. Mas ele teve uma fase artilheira na outra passagem também. Lembra que ele meteu 3 gols e tal. Mas ele tá sendo mais decisivo. Eu acho que esse é o ponto, assim. E a brincadeira que a gente fez do Nunca Critiquei, de novo, né? Isso aqui era um grupo de WhatsApp, é brincadeira mesmo, porque a gente já desceu a lenha nele. Já. Porque, cara, tanto na primeira passagem dele, no final, que é quando ele briga com o Andrés, fica lá treinando em separado e tal. E mesmo quando ele voltou... Agora, cara, quando ele pega umas fases técnicas ruins, cara, ele é muito ruim. Acho que a grande diferença é o seguinte: dele pros outros tiriças já teve um monte que passou nesses últimos 2, 3 anos no Corinthians. É à vontade. Ele na fase ruim, ele erra tudo, mas ele não deixa de tentar, ele não deixa de correr, ele não deixa de arrastar a bunda no chão e tal. Eu acho que o que tá rolando nessa fase dele, né, nesse retorno agora, é o quão decisivo ele tá sendo. Independente de estar fazendo gol ou não, o jogo do Nacional mesmo, o jogo da semana passada, a jogada do gol é dele. É Racing, não é? É, do Racing. A jogada é dele. A assistência do Garro pro Yuri Alberto, né? Mas é ele que disputa a bola ali na entrada da área, bate, rebate, ele meio que perde a bola, briga com o zagueiro de novo, recupera, dá no Garro, o Garro cruza. Cara, 1-0 o gol do Yuri, entendeu? Não, mas então quando ele voltou,
Eu queria saber quantos caras, só pra completar, ninguém acreditava nele. Porque ele já saiu muito mal no final, e aí depois ele voltou, puta, o Romero de novo, e voltou, como você falou, mal tecnicamente. Não tinha como não criticar, porque a gente nunca ia imaginar que ele ia ter uma... Ele ficou... Teve um negócio com o empresário que ele não renovou, lembra? Ele ficou aí, era o Andrés ainda, tava com o diretor de futebol, encostou, ele ficou treinando separado. Sim. E aí ele volta, e o Corinthians tem feito muito isso nesses últimos anos, né? A gestão do Willian aí, de trazer jogadores que já foram consagrados, os caras voltarem e não necessariamente entregarem a mesma coisa. Você fala, cara, a gente trouxe fulano, ciclano, né? Que foi, voltou e não jogou. Ah, o Romero, puta, cara, o Romero na primeira passagem no auge já não entregou tanto. Agora, então, porra, não vai entregar. E todo mundo ficou com o pé atrás. Tá rolando, inclusive, de terça-feira pra hoje, né? O Vessone tinha tweetado quando anunciaram que estavam negociando com o Romero. E o Vessone defendeu. Falou, o cara tem só 30 anos, ano passado. Isso lá atrás. Novembro não. Ele voltou quando? Final do ano. Foi setembro, eu acho. Eu acho que foi setembro. Foi já segundo semestre. Pra mim parecia mais tempo. Mas aí o Vessone tweetou, falou, cara, ele tem só 30 anos, conhece o clube, nunca deixou de entregar, tal. E a galera destruiu ele naquele tweet anterior. Agora ele tá repostando e ele tava certo, cara. O cara, acho que foi você que falou agora. A reta final do Campeonato Brasileiro, se você pega todas as participações que ele teve em gol, seja assistência Ele ou salvou o Corinthians ele salvou o divisão. Corinthians no rebaixamento, Aqui, cara. 25 de outubro do ano passado, 1x0 Corinthians Cuiabá, gol dele. Aí depois ele faz gol no dia 9 de novembro com o Atlético Mineiro, 1x1, jogo fora de casa. Depois ele faz no dia 12 do 11, 1x0 contra o Grêmio, gol dele. Depois Corinthians e Vasco, 28 de novembro, 4x2, 2 gols dele. 2 gols dele. Fora as assistências. Isso, aí foi 2x1 pro Inter, mas o gol foi dele. 2x0 contra o Curitiba, gol foi dele. Aí ele começa a temporada, Guarani, gol dele, 1x0. Mas ninguém fala, né? Corinthians e Botafogo, 4x1, 2 gols dele. Corinthians e Cianorte, 3x0, 2 gols dele. Não, mas aí sabe o que acontece? Corinthians e Londrina, 3x0, 2 gols dele. Corinthians Nacional, 4x0, 2 gols dele. Se ele ficar 3 jogos sem marcar gol, é manchete na SPN, Globo Repórter, o que está acontecendo com o Romero e tudo mais. Mas Aí os caras agora vão- imagina se o Caleri faz essa quantidade de gol. A gente já falou, o Dudu ficou 6 meses sem marcar gol ano passado no Palmeiras, antes dele machucar. 6 meses, ganhou 2,3 milhões de reais e ninguém fala nada. Enfim, é isso. E agora tamo uma coisa que eu gosto de falar, que eu vou mandar aqui no grupo, eu sempre gosto de falar disso, porque assim, eu sempre tive uma visão do lado humano do atleta muito grande. É uma utopia, os caras estão trabalhando, profissionais, mas eu acho que assim, a profissão que eles escolheram, não tem como você separar a profissão que o cara escolheu de uma relação com o público. O cara ele é ídolo. Um dos motivos de ele ganhar muito dinheiro É isso. é isso. É a exposição. É exposição. Então, tudo bem, às vezes o cara tá. Daí eu já contei a história que eu encontrei com o Ronaldo Giovanelli, o Ronaldo Soares lá. Pô, e o cara foi uma gente fina. E aí eu lembro do Neto falando sempre como o Cássio foi com o filho dele. Tem a história do Cássio. E o Cássio com o meu filho foi igual. Entendeu? Né? Então, e aí aqui eu vou mandar agora aqui. O Romero foi um dos caras. O Romero e o Felipe. Eu lembro, foi o Walter também, mas foi marcante esses dois. Cara, pegaram meu filho no colo e fizeram assim. Você percebe um carinho de. A própria minha sobrinha, lembra? Tem a Eu foto trouxe também. a foto. E ela me explicou como é que foi. Ela viu um cara entrando no carro e falou, é o Romero. E aí ela foi atrás do carro no Vale, o cara falou, não é o Romero não. Ela falou, não, é o Romero sim. Carro fechado, blindado, escuro. Ela foi no vidro, bateu. Ela foi no vidro do carro, bateu, ele abriu o vidro. Cara, a Luna precisa vir um dia aqui, mano. Ele saiu do... Ele falou, queria tirar foto com você, sua fã. Ele saiu do carro e tirou foto com ela. Ela é demais, ela precisa vir aqui um dia. Põe a tem que vir foto um que eu dia mandei aqui, né? aí. Ah, você me A mandou? última. Pera Então- aí, eu vou achar aqui, bora... Aí, ó. Essa aqui, né? Aí, ó. Olha o Vini. Isso é 2015, ó. Não dá pra aumentar. E isso que quando trouxeram ele, falaram que trouxeram o Romero errado, né? Que tá no Botafogo agora, inclusive, né? Que tem uma canhotinha. Eu não vi ele Mas jogando. sempre, Poderosa, mas Não sempre vi falaram jogando. isso. Ele que já o jogou? Romero- Ele estreou? Não, acho que não. O Talvez hoje, né? Talvez Romero, hoje. o Romero bom é o irmão. Sempre falavam isso. O Romero bom é o irmão, imagina. Mas ele deu uma declaração, inclusive, falando que quando criança, o irmão jogava os videogames, não sei o que, negócio com o Boca Juniors, e ele com o Corinthians.
E o irmão jogou no Boca e ele veio pro Corinthians. É mesmo? E um outro negócio do que você comentou, Joel, dele não ter comemorado, o Romero falou de ser um time paraguaio, eu achei super legal. Ele falou, cara, eu sou paraguaio, é um país com uma população pequena, diferente do Brasil, a gente fica nessa... Liverpool 1, Palmeiras 0. Olha que delícia. É diferente, né? Tipo... puta, um brasileiro comeu... o país é muito maior. Pra eles é uma coisa muito menor, de fato. E o treinador foi questionado na coletiva. E o treinador treinou os dois moleque. O treinador do Nacional treinou os dois moleque. Quando os dois eram muito crianças. Ele falou, cara, a gente ficou numa relação, tal, não sei o quê. E, de novo, a comunidade de futebol no Paraguai é uma coisa muito menor. Porque é um país menor de população. Não é igual aqui que, cara, você treina com um cara na base, você nunca mais vê. Então eles mantiveram contato, me arrepio de contar, sei lá, foda-se. E o cara falou, cara, não. E aí, por isso, talvez não tenha comemorado, que legal. Tal, não sei o quê. E estamos falando do Romero, porque hoje é quinta-feira, dia 11, o jogo foi terça, 4-0. Vamos falar muito do jogo. Mas vocês devem ter sentido saudade, né? Porque o nosso último podcast foi dia 1º de abril, aquele podcast especial Dia da Mentira. Explodiu de audiência. Foi um negócio assim. Explodiu. Cara, mas os meus amigos palmeirenses... Eles se morderam, ficaram muito putos, cara. Muito. Essa piadinha velha. Eles se morderam. Muito Foi puto. maravilhoso, cara. É impressionante como dói, né? Porque você falar do que alguém tenta sustentar uma mentira, pega, né? Dói pra caramba. Enfim, a gente ficou desde o dia 1º, 10 dias sem... Mas agora falando nisso, sem em respeito ao aqui. Borel, como que os caras me dão um pênalti ridículo. daquele na final? Eu não tenho nada a ver com isso, não perdi meu tempo vendo, mas depois o cara mandaram, chegou em grupo e tal. Meu, é isso que eu falo do VAR. Tem o VAR. E o cara marcou o pênalti com o VAR. Eu preferia quando erravam sem VAR. O cara errava sem VAR, você falava, ele errou. O Everton bate o tiro de meta com a bola andando no mesmo lance. Sim. Não foi pênalti. E depois ainda teve o lance do Gustavo Gomes, que foi muito pior do que o do Caetano. E não deram. O mesmo cara na cabine do VAR, pra quem não viu isso, a gente comentou no grupo. O cara que tava no VAR é o cara que apitou Corinthians e São Paulo no VAR. Na arena. Ele tava no VAR. Que ele acha sozinho. Eu tava no estádio, vendo Corinthians e São Paulo. Estádio, ninguém viu. 45 mil pessoas, ninguém viu. O cara do VAR, não, viu um soco aqui, o Caetano expulso. O Gustavo Gomes deixou o braço numa puta cotovelada no Guilherme. O mesmo cara. Isso que é o foda. O mesmo cara. Com todas as imagens, foi na lateral, não teve que buscar. Porque vocês lembram da imagem do Caetano? Foi pior que essa. Foi lá no meio, né? Foi pior que essa do YouTube que a gente colocou. HD. Essa do Gustavo Gomes, claríssimo. Ele nem chamou o Klaus. Não, mas aí sabe o que me irrita? Você pega um juiz que quer sustentar o VAR, o cara tem argumento. Eu já vi os caras sustentando com argumento, cara. Eles têm argumento pra sustentar uns absurdos. Mas que é a história do pênalti. Porque em câmera lenta tudo fica. Mas esse é o problema. Só que eles sustentam pros dois lados. É pros dois lados. Essa bosta desse mesmo lance na arena. Não, é um absurdo. Sabe, eu tenho 2 amigos santistas, o Borel tá aqui, discutindo com os galera. Puta, quer saber? Foda-se. Santista tem que perder assim, porque depois daquele pênalti do Soteldo, que eles acharam que foi pênalti, que o Soteldo chuta o pé do Bruno Mendes e cai, e aí o Santista fala, não, isso é pênalti. Não, mas tem que se fuder com um pênalti desse mesmo, mas daquilo no jogo, aquilo em câmera normal, você podia dar. O que, o do Soteldo? Em câmera normal, rodando o jogo, trombou. É que foi longe, eu sei, tudo bem, mas ali... Comigo, não tava, mas ali, tudo bem. Agora, o pior é isso aí, um pênalti como aquele do Soteldo, o cara tem o VAR. Aí o cara vai lá na câmera, ele pode ver em todos os ângulos, o que você entendeu? quiser. Sem VAR. Sem VAR. Não existe VAR. Entendi. O juiz tá lá, ele vê um choque de pé. Beleza. Não dá tempo de Se ele tem saber. Alguém, foi na ponta da área. Que um exemplo recente foi Brasil e Espanha, que o cara deu pênalti pra Espanha. Foi aquele lance. Que eu nem vi depois também. Quando você vê VAR, você fala, como é que ele deu esse pênalti? Mas foi aquele... Então, mas sem VAR, tinha um lance que o cara tá correndo, o atacante chuta o pé do zagueiro, não dá tempo, cara. É rápido, tem gente na frente passando sem VAR, você dá. Eu entendi o que você quis dizer. Agora com o VAR volta, e você tá vendo o cara chutando e você dá. E vai. E aí, os caras que querem apoiar isso me mata no coisa. O cara vê o mesmo lance em 2 jogos diferentes. Aí um quer apoiar a decisão, é o mesmo lance, um deu, um não deu. O cara que quer apoiar a decisão, ele vem com o livro
e ele fala movimento brusco, não intencional, com velocidade desproporcional, pênalti. É isso. Aí o mesmo lance acontece lá, o cara fala, não, um movimento involuntário, com o braço isso. colado no corpo, olhando pra lua. Mas aí a gente vai voltar no ponto que a gente já falou 30 vezes. Porque quem que é o cara que faz isso? É o cara da empresa que tá numa bancada de um programa esportivo, que o coleguinha dele que tá junto com ele não vai questionar. Não vai falar, mas ô seu Joãozinho, Não vai questionar. há uma semana atrás você falou isso e aquilo. Que porra é essa que você tá fazendo? Só Aí o Zé vira a Elias faz narrativa. Aí vira aquelas narrativas, é a construção da narrativa, que é pró um contra outro. Não tem mais debate. Não tem, ninguém mais questiona. As pessoas, transmissão, o narrador concorda com o comentarista, que concorda com o Não, cara mas da tem arbitragem, alguns, né? concorda com o cara de O campo. Pedrinho acho que questionava, acho que o Zé Elias, o Pedrinho também acho. Tinha acho que uns 2, 3 jogadores, o Grafite eu já vi questionando, mas cada vez menos. Cada né? vez menos. Cada vez menos, porque se ele falar, Cada ele vez vai menos. embora. Antigamente era debate, dos caras, inclusive, discutiam. É. Mesa redonda é futebol debate. Chico Lang, lembra o Chico Lang? É Márcio Bernardes e Roberto Avalone. Você é chafado. Chafado. Cara, eu Hoje é fui no chafado. programa do Avalone, cara, eu preciso achar esse vídeo, meu. Meu Deus. Eu fui Você no tem? programa. Puta, não, preciso achar, não tenho, Você tem cara. vídeo? Então, eu devia ter VHS, né? Essas porra. Cara, eu fui no programa do Avalone, o Corinthians era lanterninha de um campeonato, O eu único fui lá. programa que eu saí foi o enterro do Mussum. Foi do lado da minha casa, no cemitério de Congonhas. O podcast mudou, Saí não na é? Mas- Globo. Enterro do Mussum. Eu tava lá atrás da escola de samba. Pô, legal. Eu fui no programa da TV Beira Rio em Piracicaba, Isso tá aqui ligado? virou a zona. Porra, que massa. Bom, Hoje é o dia. Aí eu fico tentando puxar a pauta. Vamos lá. Vai. Nós ficamos 10 dias sem falar com a nossa grandíssima audiência. A gente tá mostrando os gols do Romero porque o jogo foi terça. Deixa eu terminar Cara, isso. foi Vamos demais. esperar isso. Não, Cara, eu fui no enterro Desculpa, do Mussum. mas enterro do Mussum, fudeu. Se vocês que estão Recorta aí. vendo aí foram em algum programa. Não dá, vou deixar os. Alguém participou de algum programa de enterro? Fala com a gente. Tem 2 jogos pra gente falar. Isso aqui nós estamos falando O, muito do primeiro, Romero, o foi 4 a 0. primeiro foi horrível, Então, cara. mas precisamos falar. Vamos falar, mas foi horrível. O segundo também. Também, Foi. Do campo foi horrível. o 4x0. Foi. Tava falando com o Joel. Efeito pro corte aqui agora, hein? Tem como o Corinthians ganhar de 4 a 0 e eu achar que a gente jogou mal? Eu tenho, porque de fato foi isso. Mas antes da gente falar do jogo de terça, teve 1 a 1 empate lá fora na semana passada, dia 2. Podemos começar, acho que rapidinho, falando disso, e aí a gente fala do 4 a 0. Eu queria saber como é que você toma 2 gols em 3 minutos, 2 minutos. Um gol anulado e depois do auto-ataque os caras vão lá e fazem gol. Num time que não tem flâmula. No final. É, O time não tem flâmula. não tem flâmula. O time não tem O time flâmula. não tem Os flâmula. caras foram trocar a flâmula, o cara olhou pro Cássio, o Cássio deu a flâmula, ele fez assim, ó. Não Aí tem. o Cássio fez assim, beleza. Beleza. Os caras não tem flama. Aí, quem falou que a Sul-Americana e o Paulista ficava igual? O Gica Perrone. Fica falou Perrone. isso. Aí você começa a falar, cara. Aí eu vou te falar que é pra concordar. O cara chegou sem flâmula. Meu, desafio ao Galo. Cara, horrível. E nós tomamos um gol desse cara. Então, mas o jogo inteiro foi ruim. Vamos lá. Agora, assim, a gente ficou, antes daquele jogo, 20 e tantos dias parado. Treinando. Fez o jogo com o Londrina, o jogo treino, que já não foi um jogo bom. O primeiro tempo foi ruim, que eles ganhou de 3 a 0, mas assim, até 38, 35 do segundo tempo tava 0 a 0. E aí encadeia ali os gols. E aí vai pra aquele jogo, um time mais fraco, tal, não sei o quê. Cara, eu vi naquele jogo, assim como eu vi no 4 a 0, apesar de ter sido 4 a 0, os mesmos problemas que a gente já tava falando, que é o que me preocupa pra... Domingo começa a temporada, efetivamente, né? Campeonato Brasileiro e tal, nós vamos falar disso. É Atlético Mineiro primeiro? Atlético Mineiro, 16 horas, Neoquímica Arena. Não tem um padrão do ponto de vista de criação. A gente falava muito do Mano não ter um padrão de jogo. O Corinthians tem um padrão de jogo. Você pega a defesa, você tem um comportamento ali que você consegue reconhecer os padrões. Mas ter um padrão não significa que o time está produzindo do jeito que ele deveria. Tem um padrão hoje que não está produzindo, sobretudo do ponto de vista de criação. O jogo lá com os caras, beleza, aí o primeiro, fora, tal, não sei o quê. O gol achado. O gol que a gente fez lá foi um gol achado. Eu tava falando, o Romero disputa uma bola ali, não sei o quê, tal, abre no Garro, o Garro com a qualidade que ele tem, e o Yuri antecipa por 1 a 0. Porque o primeiro tempo ele armou com Pedro Raul e Yuri e não funcionou. Nada. E ele demorou pra mexer no time, aquela coisa toda.
Então, assim, cara, fiquei preocupado já como já tava. Vocês me vêm falando da preocupação aqui há algum tempo. Mas, puta, cara, beleza, faz 1-0, aí você fala, meu, beleza, vamos fazer 3 pontos aqui, começa bem, foda-se, competição sul-americana às vezes assim, você não vai jogar bem, ou vai jogar mal e vai ganhar o jogo. Aí, cara, toma um gol impedido que já não deveria ter tomado. Que o Cássio... Então, comentem, Que pra eu não ser sempre o chato. Eu não lembro. Não, como não? O Cássio não saiu do chão no primeiro gol. Ah, que a gente cara tem como. o cara De cabeceou. novo, ele não pula mais, Ele né, fez cara? assim, ó. Já viu o goleiro do FIFA de 2008? Não, era aquele negócio, aquele joguinho que era Joguinho, a vareta virava que o o goleiro. goleiro só deitava. Ele fazia Não, mas assim, tinha um ele FIFA, era- mas tinha um FIFA também que ele fazia assim, ele só caía pro lado assim. Era o do Super Nintendo, né? Sei lá, não sei, não. Mas cara, Não, então, e aí eu falei, desliguei a TV porque eu acordo cedo e ia dormir. Você falou: "Não, fica acordado Você que tinha ligado. Anularam o gol. não liguei de novo, e tomou o gol". Olha que louco isso. Eu assumo, eu sempre assumo. Eu desliguei que eu falei, ele anularam o gol. Eu falei, não, vou dormir, cara, tá muito feio esse jogo, muito ruim. Outro dia eu acordo 5 da manhã, eu falei, vou dormir. E aí depois, 1-1, os caras fizeram um gol na sequência. 3 minutos depois. Porque geralmente o que acontece, né? Puta, beleza. O time tá Tomamos um ganhando. gol, vacilamos. Estado de alerta. Todo mundo alerta, tal, não sei o quê. Aí ele tinha acabado de colocar. Eu achei que ele mexeu o mapa. Ele errou tudo. O Antônio errou tudo naquele jogo. Ele entrou com o time que não deveria, com o Romero no banco, o Pedro Raul. Eu perguntei, o Romero tá machucado? Não tava. Ele demora pra mexer. E aí, depois que ainda faz 1-0, ele tinha acabado de fazer a substituição. Ele tirou o Breno Bidon e botou mais um zagueiro. E toma o gol por cima. Porque a jogada é por cima. Mas eu acho que o meio Porque o Kaká errou feio, né? E o meio Ele ficou olhando a bola Olhando a passar bola por cima passar. dele e o cara faz o gol. o meio tá sentindo o Michael, né? Então a gente vai falar disso. Vamos que a falar gente viu no disso. jogo. Esse último jogo, do jeito que ele tá armando, porque daí ele mudou um pouco do, Puta, do ele- esquema A gente tático. pode falar mais esquema tático. Quando começou o jogo, a gente vai falar daqui a pouco aqui. Eu não achei legal, porque praticamente ele levou o Ranieri pra jogar numa linha de 3 Ele lá voltou pra atrás. Mas ele gosta disso, ele gosta. Porra, Então, mas... mas só, vamos já passar pra isso, porque a gente tava no estádio, a gente tem inclusive mais coisa pra falar do jogo aqui do 4-0. Mas pra falar desses 10 dias, né, que é um pouco do resumo do que foi a semana aqui, cara, já não vem bem, né? É isso que é foda, assim. Ah, e aí uma coisa que aí eu vou pegar no seu pé agora. Manda. Entrevista coletiva. Você viu que o Antônio tá sem a carteirinha, tá ligado? Na Sul-Americana. Ele não pode falar? Não, ele não entra registrado como treinador, ele entra como auxiliar técnico. Que ele já terminou o curso da FIFA, mas não veio a carteirinha. Então, no jogo lá de fora e no jogo agora da Arena, o Lazzaroni, que já tinha a carteirinha, que entra. Ele não pode dar coletiva. A coletiva é do Lazzaroni. E aí o Lazzaroni foi dar a coletiva lá pra falar do jogo lá de fora. Essa última de terça-feira, eu confesso que eu não vi. E aí ele, cara, você fica sem explicação. Você fica sem saber o porquê das escolhas. Porque ele saboneta muito mais do que o Antônio. Até porque ele tá falando pela comissão, mas, cara, é outra... É outra responsa. É outra responsa, né? O cara não vai chegar ali e tal. Tanto é que o negócio do Kaká, ele fala, não, porque como a gente acabou de tomar o gol, a gente foi, aumentar a estatura do time. É essa a resposta que ele dá. Só que antes disso, ele já tinha tirado o Gustavo. Que é alto pra cacete. E o gol sai por onde? Por Lá. cima. Porra, cara. Então, assim, é isso que eu falo da coletiva. Porque teve um episódio que a Mas gente é que falou. tem diferença. Eu sei. Tem diferença. Tem diferença você falar o polêmico, saber falar, ou Eu você sei. querer abrir tudo. Eu entendi. Só eu acho que a hora que chega num resultado negativo, como foi o de lá, você fica sem saber. Porque aí se o cara tá falando ou o cara não tá falando. Mas abrir entendeu? abrir a parte tática, eu acho muito legal. Cara, eu tirei esse fulano pra pôr esse ciclano, porque eu acho que... Aí eu acho muito legal a parte tática. Agora tem certas coisas que você não pode expor. Como aquela história velha que deu beleza. briga no Eu grupo do entendi. Ranieri chutar a bola em Cuiabá. em Cuiabá. No gol do Cuiabá. Em Cuiabá, não foi o que ele falou? Ele achou que o gol estava em O Cuiabá. gol estava em Cuiabá, ele falou isso. Que não precisa. Não precisa. É isso sei. que eu acho. Agora, se ele fala a parte técnica, eu acho muito legal. Ó, eu acho que a gente tava tomando uma pressão pelo lado direito, porque tinha um jogador a mais ali, eles estavam fazendo uma composição assim, composição assada, isso eu acho legal. Agora, o cara tem que ser minimamente inteligente, que eu acho que falta muito pros treinadores. Os caras, são caras muito preparados, teoricamente. Antigamente, o treinador era o cara que... ex-jogador, e ali, hoje em dia, mudou. Mudou. O
cara tem que saber o mínimo que ele vai preservar, o que ele não vai. Vamos falar do Nacional. Vamos. Eu e o Joel estávamos no estádio. Bom voltar para a arena, né? A gente Bom, comentou Pô, disso. A saudade. gente encerrou o Racing, um jogo horrível, Horrível. um resultado horrível. Isso, boa. Só É um bom nota take. 3. Só pra ter Jogo nota 3, que poderia ter sido um jogo nota 3 com resultado excelente. Sim. E toma o gol, volta a ser nota 1, né? Porque você já tava dando sorte de conseguir o resultado. E a com gente, desempenho bosta. a gente tem que pontuar isso, porque se jogar assim no Campeonato Brasileiro o jogo fora, vai perder, vai isso. perder 90% dos jogos fora. É isso que nós vamos falar. Não desligue, não vou desligar, não. Mas pro final aqui, porque a gente estreia domingo com o Galo. E aí, só pra colocar um ponto aqui, porque de terça não vai ter essa discussão. O Cássio falha no gol que é eliminado, que é anulado. E aí tem a discussão no gol que é válido, que ele não pega. Eu não acho falha, mas vai cair naquela classificação de o Cássio 2012 pegava. Não, e na classificação do que o meu pai falava, o goleiro do Tem que Corinthians pegar. tem que pegar. Beleza. A bola é diferente. E virou naquela semana uma discussão. Puta, falhou, não falhou? Tanto é que na Zona Mista ontem perguntaram isso pra ele. Perguntaram isso pra ele. E hoje saiu uma notícia não confirmada, Twitter rolando, que semana que vem começam as conversas pra renovação do vínculo dele ao final desse ano. Renovação do vínculo do Cássio. Continuar? Eles estão jogando o Carlos Miguel fora, né? Então. E aí? É foda. A gente já tava falando disso desde o começo do ano. Quero renovar, mas em vez de ganhar uns 700 pau que você ganha, você vai ganhar 300. Não, mas o problema ali é quem joga. Não, mas o ponto não é esse só. O ponto de renovar é uma coisa, quem joga é outra. Porque o ponto de renovar, eu acho que o Corinthians vai renovar com ele até acabar a dívida. Meu, tem uma dívida gigante com ele. E ele tá segurando a dívida. Não, mas essa foi quitada. Pagou. Isso quitou. Tudo Quando vendeu o Quitou Moscardo, tudo. de Quitou todos os jogadores. Entrou Aqueles 100 milha. milhões lá, o cara... Entrou 100 milhões pagou todo mundo. Acabou. Não tem mais dívida com o jogador. E vai cair grana do Murilo e eles estão antecipando os outros. E na janela agora de meio... Eu acho que não é isso. Aquela lista gigante lá que tudo. Pagou todos. Isso. Aquilo lá foi quitado. Cara, vai ser foda Mas se essa renovação. Se renovar com ele, fudeu, né? Fudeu, perdeu o Carlos Miguel. Puta. Porque rolou depois da final do Olha Paulista que- uma brincadeira o que aconteceu que o com Santos queria, né? O que Vocês viram aconteceu isso com no São Twitter? Paulo? Não. Começa nos bastidores da diretoria do Santos um movimento para a contratação de Carlos Miguel. Aí as páginas do Corinthians no Twitter começaram. Começa uma movimentação da diretoria do Corinthians para a contratação do Haaland. É lógico, eu também quero ter o carro do... Porra. Não, mas você viu como Santistas. o São Paulo sofreu segurando muito o Rogério Ceni, né? Exatamente, não fez a transição direito. Hoje foi esse papo, fui cortar o cabelo, o cara que tá cortando meu cabelo Ficou falou: bonito, gostei. se segurar, obrigado. Se segurar o Cássio, a gente vai se ferrar igual se São fuder. Paulo com o São Paulo Sene, que depois não achou goleiro. E o né? Marcos, O Marcos. que teve aquele Verdade, Deola. Deola. O Palmeiras se fudeu até É. achar. Não foi o Everton, né? Com o Praz eles já se deram bem. Mas o Praz já veio velho, ficou poucos anos. E aí eles acharam, mas, cara, eles tiveram uma safra de goleiro que, cara, eles não podiam ver na frente, cara. É o foda essa Walter transição. já foi um pecado que é um puta goleiro, mas dá pra entender. Era uma outra época, dá pra entender. E era um puta goleiro. Mas pegou o Cássio nos Cássio, auges, então. nos anos de auge. Mas você viu quando ele entrava, ele fazia um negócio e você Fazia falava, cara, esse cara tem que ser titular. Exatamente. Só que daí era compreensível. Agora, Agora esse moleque, meu. vai ser foda, cara. Eu assim, beleza, seus sabichões aí do Três Mosqueteiros. A caneta é sua, tal. Eu não sei o que fazer, cara. Com o Cássio? Eu não sei. Cara, eu falo assim, ó, Eu vou tenho- reduzir salário e você não vai ser o número 1. Você aceita? Eu preciso de você aqui pra ajudar a dar experiência pro Não, cara. o mas você Rácio não é vai ser assim, titular. a gente vai fazer uma estátua sua, É isso. tamanho natural. Você vai ter uma outra, quer trabalhar aqui no clube, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas agora não é mais garantida que você é número 1 e o moleque tá subindo, a gente tem que dar espaço pro moleque crescer. Então, eu concordo, só que lembra quando a gente falou do Renato Augusto? A gente falou muito do Renato Augusto. O jogador de linha, você consegue falar, cara, você não vai ganhar 800, você vai ganhar 300. Você vai... Não vamos falar por jogo, nós vamos falar por minutagem. Eu consigo fazer o cara jogar 45. Sim, o goleiro O não goleiro dá. não dá. Então eu preciso chegar pro cara e falar assim, cara, é 300 e você não é mais titular. É isso, tem que falar isso pro cara. O titular agora é o Carlos e você vai ser reserva? Você só vai jogar quando o moleque não jogar?
Funciona? Não funciona. Não funciona. Eu nunca vivi bastidor de futebol, entendeu? E também nunca vi nenhum clube fazer isso com um cara do tamanho dele. Funciona se mandar, por exemplo, embora um Fagner, pra não ter panela. Aí funciona. É um bom ponto. Porque quando chegou lá, perguntaram pro Cássio, né? Faz os teus jogadores ideal, melhor pé direito. Ele falou, aí botou o Fagner. Ali, pra mim, já mostrou que tem uma panela que é brincadeira. Teve Não, mas Renato se fosse- Augusto. O cara se a- falou, Jogou com o Jadson, jogou- Renato Augusto. Ele botou o Jadson Armando. Ele falou, o cara mais inteligente. Não, mas se a pergunta fosse melhor batedor de falta que você já jogou, era De Fagner. treino. Melhor treino. batedor Instagram. de Melhor Instagram. batedor do Instagram. De Instagram. Barreira de madeira. Mano, é impressionante, Bandeira cara. de madeira, silêncio. Silêncio, barreira de madeira, o Fagner é o melhor do mundo. Então, assim, Pode ver. É que tem que acabar E a edição, panela. né? Você pode editar. Então, Se acabar a panela, aí ele morreu. Aí beleza que ele não vai ter espaço, mas tem que acabar a panela. Mas a De gente não novo, o Fagner também vence esse ano o contrato. Sim. Não dá pra renovar, cara. Não dá pra renovar. É muito dinheiro. De novo, pô, tem história, de novo, tem que respeitar. Mas tem mas o Corinthians precisa de mais 100 anos de vida. Cara, mas entendeu? o Fagner vem cagando. É. Meu, já não é. Mas tá melhorou. Um Não, pouco, né? esse- Não, melhorou o um pouco. Portuga, Não, o Portuga. ele melhorou um pouco, mas, Qual Joel, Portuga? esse Conhece Portuga. Portuga. Não, melhorou um pouquinho. É que assim, Fagner, que a Um gente abismo, conhecia. um abismo. Ah, sim. 2022, 2023. É, 2024. isso. Não, mas teve uma hora que eu Nível achei. que o Corinthians precisa, pelo menos aqui. É, Esse é o não ponto. dá. Não, mas teve dá. uma hora que eu achei que ele tava de sacanagem. Não, mas Não, ele ele esteve tava. de sacanagem. Se você pegar um Ele jogo, esteve. aquele contra o Palmeiras que a gente perdeu, você pegar um Ele jogo contra o esteve de Flamengo, sacanagem. Ele aquilo, tava. aquilo não é possível, cara. Aquilo não é 22, possível. 22 Não é ele tava de possível, sacanagem. não é possível, não é possível. 22 eu acho que ele tava mesmo. Você olha- Por causa Do do Portuga. Sogrinho. Não é possível. Sogrinho. cara é é que o- agora não tô citando dois Portuga, que você define. É, só grinha, o só Sogrinho. grinha, só grinha. Portuga é o nosso agora. Bom, beleza. Terça-feira, 19 horas, 32 mil pessoas, 2 milhões, toda a polêmica dos ingressos, porque subiu pra caralho mesmo. Eles já arrumaram pra domingo, né? Vocês viram? Abaixaram? Já, baixaram. Tá mais barato, inclusive, do que foi a estreia do Brasileiro em 23. Corinthians 4, Nacional 0. Começa você. Tô falando Mas, demais. Cara- só pra falar do 32, os caras estão reclamando. 32 mil pessoas. É que Não, é outro padrão, é outra coisa. Você coloca lá 32 mil pessoas no estádio e os caras estão falando assim, manchete. Ah, sim. Manchete. Pior público do Corinthians no ano. Você fala assim, foram 8 mil, né? 32 mil pessoas. É que era jogo pra 40, aí os caras criticam a questão do... Isso é uma outra coisa da imprensa, cara. É foda. Enfim, eu não vou voltar nesse tema aqui, senão outro dia a gente fala. Mas foi um jogo que só deu a gente, né? Então vou botar um pouco de estatística aqui. Estatística é com aquele homem ali, ó. 77% de posse de bola, Corinthians. 22 finalizações contra uma do Nacional. E aí entra o que você fala. De 22, só 7 no gol. Teve 10 escanteios. Vou falar de coisas... Grandes chances foram 4 aqui, 4-0 o jogo. O que eu acho... Mas como é que vocês viram a organização Então, tática no campo? isso. Organização tática Cara, no campo. o time parece mais organizado que a gente viu ano passado. O ano passado, até o começo do ano com o Mano. Sim. Mas, cara, me preocupa o Portuga numa situação dessa. A gente viu o jogo aí, o Peta lá. Eu não gostei da formação que ele foi para um 3-5-2, trazendo o Ranielli para fazer parte do 3. Ele gosta disso. Com a bola. Com a bola. Esse é o problema. Com a bola. E eu acho que o Ranielli... Sem a bola, o time ainda ficava numa linha de 4. E ainda mais com 2 caras no meio campo ali dos alas, que é o Fagner, que não dá mais, e o Hugo, cara, que ele é um bom reserva. Mas tem esse ponto aí, tem esse ponto. As duas laterais, são muito fracas. São Quando fracas. você joga com duas laterais fracas dessa no E o 3-5-2... Peta vai falar, mas toda hora ele falava, o Hugo tá jogando De pelo meia. meio, de meia. Eu vi quantas bolas eu pegou aqui. Ele só perdeu pro Romero. O Romero fez 64 toques na bola, ele fez 54 toques na bola, o Hugo, um lateral. Ele jogou de meia. E quem tava aberto na ponta era o Wesley. Então, assim, cara, eu não, sendo sincero, eu não gostei do time. De novo, existe um padrão um pouco mais definido. Mas aí vou fazer um parênteses. Mas vamos ver domingo. Pegar um Atlético Mineiro, embalado de um campeão mineiro, ganhou Libertadores ontem, um time forte, talvez seja uma prova boa. Mas deixa eu fazer um parênteses.
Você falou no começo da sua fala, você falou, tá mais organizado que o final do ano passado. Eu sei que é uma referência próxima do último treinador. Agora, cara, o que o Mano fez na última passagem, já falou disso, é repetição. Se a gente juntar a gente, cara, mais organizado que o ano passado, se não tiver, fecha portão. O nosso time do prédio era melhor. Era mais organizado que o time do ano passado. Eu nunca vi nada pior de organização do que aquilo lá. Formiga treinava a gente bem melhor. O Jorge. Ele e o Saddam. Ô, Borel, não sei se tá pegando aí, mas foi mais ou menos isso aqui que a gente tava... É isso. Isso aqui com a bola, o que foi muito estranho. Ah, só uma coisa. Fausto Vera não dá. A gente chegou na conclusão, né? A gente defendia muito o cara. Não, quem defendia mais Eu o cara... e ele. A gente defendia. Não, mas eu todos. falei no estádio. Não dá. Desculpa no cortar estádio. você, mas não dá. Esse cara eu vi agora aí. Meu, não é má vontade. Mas não é falta de bola, E né? esse jogo, Não é. e Mas esse não é jogo falta foi de um bola. pouco melhor, inclusive. Esse jogo ainda foi um pouco melhor. Tá, mas não é falta de bola, é outro tá de Ele sacanagem. não marca, ele não passa, ele não finaliza. É impressionante, cara. De novo, para aquilo que a gente precisa de um 5 e o que esse cara tem que produzir, é isso. Mas assim, ó, falando da disposição tática, eu fiquei assustado quando começou o jogo. Com 2, 3 minutos, olhava pra cara do jogo e falava, cara, o que tá rolando? Porque isso daqui era sem a bola. Então imagina que o Ranieri, que é o nosso primeiro, deveria ser o nosso primeiro volante, certo? Ou pelo menos duplando com o Fausto Vera ali na volância. Ele baixava pra ficar no meio. Baixava pra fazer essa saída Ele de era o 3 jogador mais com baixo. o Ranieri. Aí o Fausto aqui, o Fausto fazendo essa meiuca. E tem uma coisa errada nessa foto. O Garro não jogou aqui. A gente cansou de ver o Garro De na costas mesma pro gol. linha do Yuri Alberto e do Romero. Então, recebendo bola de costas. De costas. Cara, eu cansei de falar pro A gente Joel no não meio do tinha jogo. meio Eu falei assim, campo. cara, o Garro não tem que receber bola de costas. Mas vocês concordam comigo que se pusesse aqui no botão, ó, nós estamos no campo de botão, você colocou essa disposição, o time tá esquisito, o time já não tá legal. Então, Quando que funcionaria um time, cara, qual que era uma ação de meio campo que tem aí? Então, desse jeito eu concordo. E aí o que a gente falou do Hugo. Ah, você quer jogar assim? Porque é a tua história. A tem gente dois não, puta ala. a gente não tá no treinamento. Eu nem acho que é questão do ala. Eu vou te falar o que acontece aqui. A visão que eu tive do campo. Você quer jogar assim, cara? Beleza, eu entendo. Você quer puxar o Ranieri pra cá e tal, porque ele tem um passe melhor do que os dois zagueiros? Tá bom. O teu primeiro volante, o Fausto, cara, ele tem que produzir mais do que ele produz. Aí eu prefiro o Bidon ou o Paulinho. O Paulinho jogou Cara, o muita Paulinho, os bola. minutos que ele jogou, E aí, talvez ó, e é a ele que forma vai ganhar física, essa posição aqui. Nunca vi a forma física do E o Paulinho. Nós Coronado falamos entrou disso. aonde? O Coronado entrou na meia direita. Vou falar do Coronado mais pra frente, mas só pra concluir o raciocínio aqui. O Paulinho pode ser esse cara. O Garro, o posicionamento, pra mim de todos, o posicionamento do Garro foi o que mais me chamou atenção De ruim. De ruim. A gente olhando o jogo, aquilo que a gente sempre fala, a bola aqui na intermediária de defesa, um buraco, uma faixa de mas dá pra você ver, 25, dá pra você 30 ver aqui, dá metros, pra você ver. sem ninguém, e literalmente o Garro do lado do Yuri. Mas é o que De eu fa- costas, recebendo bola, tomando porrada do O Garro zagueiro. jogando na última linha da Mas zaga é o dos que eu falei do caras, né? botão aqui. Se você organizar o time de Isso, botão, então, tem um buraco Mas aqui. aí você tem que posicionar o Garro pra fazer a piorar, armação de jogo. Não, como tava no campo, tava pior que isso. Tava pior que isso. É. E o Hugo, a gente brincou aqui, ele pegou 50 vezes na bola, porque o Hugo tava de meia esquerda nessa formação. Aí, na formação do jeito que tá aqui, você não precisa do Hugo como lateral. Aí você joga com o Maicon. Ah, mas quem que faz a lateral esquerda? Aí o Maicon recompõe na hora da lateral esquerda. Porque isso aqui é com a bola. Sem a bola, a hora que o Ranieri sai da linha e volta para um 4-4-2, o Maicon faz a esquerda. Se é assim que ele quer jogar. Você não precisa do lateral ali. Porque, cara, o Hugo recebeu inúmeras bolas nessa posição aí de meia, armador. E, cara, ele não tem essa capacidade. Ele vai tocar de lado, né? Ele vai tocar de lado. Aí depois o que eu tava falando pra vocês que eu revi o jogo, cara, a quantidade de bola entre linhas, e o Garro também, tá? E é esse pra mim que eu acho que o Coronado me mostrou um potencial melhor. O Garro também, fiquei chateado de ter visto ele com essa postura, mas o Hugo eu já sabia. Aquela bola entre linhas, que quem tá dando passe acha o passe, e o Xavi, o Iniesta, tem 30 vídeos disso na internet, que é a forma como você posiciona o corpo pra receber a bola. A hora que saiu o passe, se você tá de lado e o campo de ataque tá pra lá, você posiciona de lado e domina com o pé que tá pra frente. Porque aí você vai ter o campo Já tá inteiro. de campo O aberto. cara faz errado, o que ele faz? Aquele volante que recebe Rony. e volta. Rony. Recebe e volta pro É zagueiro. o Rony. Muito foda, cara. Porque aí, a hora que você vê o jogo no estádio, você já percebe isso. E depois vê na TV, cara, você vê que se o cara domina a bola e vira o corpo,
tinha um puta espaço entre linhas, cara. E isso é treinamento. Isso é a comissão técnica. Pegar o cara e falar assim, meu amigo, vem cá, deixa eu te mostrar. São 5 lances que você faz a mesma coisa. Ou eu troco a peça, ou eu faço a peça Jogar. se comportar de um outro jeito, entendeu? E, cara, foi muito... Assim, eu achei realmente muito ruim o primeiro tempo, cara. Muito ruim. Muito ruim. Ele até muda a disposição do Ranieri um pouquinho no segundo tempo. E aí, cara, tanto é que o único ataque que a gente consegue uma finalização, uma chance no primeiro tempo até o gol é a hora que a bola cai no pé do Romero e ele faz o gol. Aí tem 2 lances do Yuri. Aí né? olhando o futebol como eu olhava antigamente, né? Se eu olhar o futebol como meu pai me ensinou a olhar, esse time não tem meio de campo. Não. Não tem. Tava exatamente assim, ó. Olhando, mas assim, mas não precisa nem pela posição de jogador. Mesmo assim, tipo, o Garro ele não tem uma função né, de criação. Ele até cria, mas não é o criador, não é o Jadson, não é o cara que a bola passa por ele pra ter criação. Ele é o segundo volante ali, não seria? Não. Ele é o cara Você acha que ele é o cara da construção total? O cara que vai parar a bola no peito Eu e vai acho- armar o jogo? é, Eu não acho. eu Eu não acho vi que nenhum é. jogo Não. ele ter essa posição. Infelizmente, como aconteceu, guardadas as devidas proporções com o Matias Rojas, os primeiros jogos dele foram melhores do que... Lembra que a gente falava? O Garro carimba a bola. Todas as bolas passavam pelo pé dele. Ele tava jogando mais no meio de campo. A hora que você enfia o cara lá na linha, ele deixa de fazer isso, Vamos cara. falar aquele futebol bem sem... Ele é o camisa 10? Ele é o camisa 10. Pra mim, ele é. Pra mim ele não é. Ele é. Você acha que ele é o camisa 10? Eu acho que é um camisa 10. Eu não acho. Pra mim o camisa 10 era o Rojas, que não fez nada, absolutamente nada. Era o Rojas. Pra mim ele é assim, falta um cara, pelo menos alguém do lado dele pra fazer um meio de campo decente aí. Beleza. Isso eu concordo. Que é o pra Coronado. mim é o que ele tem que fazer o Pode ser Coronado jogar junto. Isso. Que eu acho que é bola, hein? Bola. É isso. É E isso. No campo você vê o cara é bola. E vou te falar um negócio. Se tiver na cabeça do português jogar com um ou com o outro, Aí fudeu. dos poucos minutos do Coronado, ele tá fazendo isso que você quer que ele faça mais do que o Garro. O Garro é um Arrascaeta. Eu não tô comparando nível técnico, eu tô comparando posição. Assim, ó. Não tô comparando nível técnico. Sabe o Posição. que a resposta pra tua pergunta é não? Porque ele está sendo mal posicionado. Tudo bem, mas ele seria- bem ele posicionado, seria? sim. Seria? Pra mim, sim. Então eu tô enganado. Ele tem a visão Ele de dá- jogo ele dá umas- e ele tem a capacidade técnica para. Ele dá uns uns passes. Quando ele recua, bem bom. Eu acho que ele dá sim, mas eu acho que ele não é o cara. Ele é o segundo cara da armação, não é o primeiro. Essa é a minha visão, mas Então, ó, eu posso estar enganado. Eu acho que ele Coronado já fica uma coisa mais interessante. sem comparar os dois, sem comparar individualmente, Renato e Jadson em 2015, no time de 2015, quem que era o primeiro e quem que era o segundo cara da armação? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Que é o que eu acho que a gente tem a Mas- possibilidade mas- com esses dois, mas- que é um pouco da que eu acho que é a função dele, entendeu? Mas assim, se fosse colocar o camisa 10 desse time, era o Jadson. Sim. Nossa, eu não sei, Era, cara. acho que era. Cara, meu pai falava tanto disso, cara. Era o Jadson, 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 cara. é. O Renato mais Mas, móvel, ó, o Renato mais com aquela característica Mas do... esse time bem armado, com Ranieri, Maicon, Garro e Coronado no meio campo, aí mal português, eu ainda não consegui ele... Mas eu acho Eu não que- consigo ver ele enxergando A gente isso. tem um buraco no time, pra mim, gigantesco, as laterais. Não, mas pra jogar desse jeito, quem sai do time? Fausto Vera. O... É que você vai ter que tirar o Fausto Vera Não, ou o o Fausto- Wesley e o Romero. o Fausto sai pra entrar o Maicon. Isso. O Coronado entra no lugar de quem? Ou do Hugo. Não, Hugo não pode. Ou do Romero ou do Wesley, né? É, um dos dois. Um dos dois. Aí precisa Que ver jogo a jogo, né? Você vê jogo a jogo. Ou ele pode ser usado, que a única coisa que eu gostei dessa formação é o como ele tá posicionando o Hugo. Se ele tá pensando em fazer 3 zagueiros com a bola pra dar essa liberdade, ele pode usar o Maicon flutuando aqui. O Maicon já jogou de lateral esquerdo. Mas aqui ele mata o Ranieri nessa formação. Não, mas ele deixaria, Três com a de bola. matar Três com a bola. Não, mas ele deixaria de matar na saída. Isso aqui com Ele, a ele bola. bota um terceiro zagueiro, joga o Ranieri pro lugar do Fausto e o Maicon no lugar do Hugo. É isso aí. O Maicon no lugar do Hugo. E aí o Ranieri vai pro lugar do Não, Fausto e fica um outro zagueiro. Um terceiro E zagueiro. o Coronado. Não, pra mim, na minha cabeça é o seguinte. Sai Fausto, entra Maicon. Certo? Tá. Sai Hugo, entra Coronado. E aí você vai fazer um 3-1-2-4 lá, você entendeu?
Esse é o ponto pra mim. Não sei. E aí, sem a bola, o Maicon faz a esquerda. E o que vocês acham de... O que vocês acham de Romero e Wesley? Sem Yuri Alberto. E acho que a gente perde finalização. Por mais que ele não tá no auge, mas ele é uma referência de área. Olha, né? eu tô perguntando pra eu instigar. Eu não tiraria o Yuri Eu Alberto tô hoje do perguntando time. pra instigar. Eu não tiraria. Então, mas acho que essa discussão que nós estamos tendo aqui volta num ponto que a gente teve há umas 2, 3 semanas atrás, como do ponto de vista de elenco e de plantel, tem opção. Ó, nós estamos falando, pode jogar assim, assado, Coronado entra, sai, não sei o que, não sei o que. O que não tá legal na minha visão é a disposição. É como ele tá armando taticamente. Ah, tem padrão? Cara, tem um padrão, mas eu não acho que o padrão tá fazendo legal. a gente produzir. É isso. Tanto é que o jogo é 4-0, a gente vira 1-0 com poucas finalizações no primeiro tempo. Se você pegar, é que não é dividido aí na estátua. Eu tenho aqui. Poucas finalizações no primeiro tempo e o jogo ele só deslancha 2, 3 e 4. Finalzinho. Não, depois que os caras têm um Foi expulso. 6-6. É. Foi 6-6. Depois que os caras têm um expulso, entendeu? Aliás, a gente tem os melhores momentos aqui, a gente pode colocar e comentando em cima, que a gente tinha separado. Pode ser, Cianes? Pode, lógico. E aí a gente fala mais do jogo. Só preciso achar. Ó o Miltinho, Ó, apareceu aí. Miltinho. É que eu tava fazendo os cortes. Cadê? Borel, você tirou da tela aqui. Vamos falando alguma coisa aí, senhores. Tá aqui. Então, fala Corinthians do 4 Mussum. Nacional. Que eu fui no... Fala do Mussum. Aqui, ó, os melhores momentos. Eu vou deixar sem... Vou deixar sem áudio e a gente fala. Eu gostei do camisa 11 dos caras, viu, irmão? Ó o Fausto Velho. Ó, Ó que Meu que Deus do chute. céu. Olha o chute do cara. Meu, E ele vai falar que passou. o cara consertou esse chute bizarro. Então, né? mas você entende que não é uma jogada. E não tinha tido nenhuma jogada até aí, Profissional, cara. olha isso. Eu- Ó, Acho que você vai ver. Olha. Os dois lances do Yuri, que ele perde o gol, porque ele domina errado e o escambau, eu acho que são depois desse lance, cara. Depois do 1-0, entendeu? Inclusive, quem bota uma bola no pé de Yuri é o próprio Garro da Não, enfiada. agora, ó. Wesley. Wesley. Nossa senhora. Domina errado. Domina com o pé errado. Porque essa bola pra ele dominar com o pé esquerdo. Esquerdo. Porque ele tá de lado. Se ele domina com o pé esquerdo, É. quando ele quer dominar com o pé direito, ele tem Ela que virar o correr- corpo. Ela tem que correr junto com ele no Não, pé e esquerdo. ele tem que virar o corpo. Então- Se ele espera a bola passar e domina com o pé esquerdo, ele já bate com a Tá direita. na cara do gol, né? Quem era ruim nisso aí era o Aí a expulsão. o Gorducho. Muito É, ruim. é. O Gorducho era ruim muito nisso aí. Muito. Precisava ficar vendo vídeo. Cara, você via que ele tava. Demorava 3 horas pra ele virar. Só que ele. Cara, impressionante. Ali, aquilo que eu vi, eu falei, cara, esse cara é de outro planeta. Justamente. De outro planeta. Que bola do Romero, hein, Essa meu? bola é incrível. Essa bola Olha. é assim. O Mateuzinho lança, né? Jogou no, Mateuzinho já tinha no entrado. ponto, jogou no ponto futuro, Mas né? também se ele não faz esse gol, aí para, né? Jogou no ponto futuro. Ah, não. Canela, né? Canela. Canela, mas tudo Não bem, foi no pé. tudo bem, tudo bem. Se o cara empurrar com a canela a bola entrar, tá tudo bem. Ó, Você viu a puxada? como ele tá em velocidade, cara, eu fiquei olhando esse lance, porque eu acho que eu tropeço se eu tento fazer um negócio desse na pelada, cara. Bola do Wesley. O VAR vai invalidar. Não. Fala que eu... 3 gols chamaram o VAR, né? E, cara, tá legal ver... Puta, peraí, esse lance foi foda. Puta, Paulinho jogou, hein, cara. Paulinho tá bem, viu, meu? Ele deu um passe de peito. E o Paulinho tá forte, Tá cara. forte, acho. Nunca vi Meu. o Paulinho desse jeito. Ele sempre foi magrão. O Paulinho tá com um físico bom, cara. Ele falou que ele tá na maior pegada da vida dele. Ah, é? Você viu os vídeos de bastidor? Não. Ele falou várias coisas no Pedro bastidor, Raul. tanto antes quanto depois. Então, cara, tem um pirulão. Bota o cara na área e cruza direito, ele vai meter gol de cabeça, cara. É. Ele vai meter gol de cabeça. Eu acho que tá com um elenco... Tá amadurecendo pra fazer um campeonato Mas longo, como a qual gente que sabe, entendeu? Qual que é a perspectiva de volta do lateral esquerdo? É Palácio? Diz que ele já chama? tá em fase final. Diz que já tá em fase final. É por agora. Porque, cara, você vê o Hugo de um lado e Fagner do outro, dá uma tristeza, né?
E o Mateuzinho, coitado, parece que sempre tá desesperado. Parece que Pega a bola a batata quente, É, né? É o Mateuzinho e batata quente. É. Mas aí, cara, falando do... Parece que os caras não corda campeonato, sabe? Os caras ficam desesperados. Aliás, você viu o vídeo do japonês? Eu postei. Que é Eu falei, aquilo, cara, eu né, achava mano? que eu pulava a corda bem. Aquilo não existe, né, cara? Aquilo lá, cara. Não é AI aquela porra, não é possível. Não é possível, Lá é uma não AI. Mas enfim, é Mussum, é o campeonato de pular corda, hoje tá uma maravilha. Meu, hoje é nosso. O Borel se diverte. Olha lá, mas se a nossa audiência se divertir assim, nós estamos bem. O Joel falava lá no enterro, papai! Papai! O Joel ficou chamando o papai Mussum. Mano, mas foi demais, cara. Vocês tinham que estar, vocês perderam, mano. Papai! Escola de samba, meu, foi demais, velho. Os caras zoavam você, enterro do falavam Mussum. do Cirilo. cigarrinho. 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 Do Ai, chocolate, da caixinha moleque- pã. Do pã. Mas o moleque de pira tem até figurinha minha, mizão pra caralho disso. O cigarrinho de chocolate? Tá? O meu apelido nos moleques de pira era preto. É? É. O meu era Cirilo. Era mesmo? Era. Ciriloel. Hoje tá um espetáculo de comédia aí, ó. O Borel tá, meu. Não, juro, tá cara, chorando, mas ó. Tá chorando Ó, de rir. o enterro do Mussum foi puta de um evento. Juro. Meu, galera pirou. Falei no cemitério de Congonhas. Pirou. Foi Papai. demais. Ai, meu Deus do Os céu. que entraram. Onde a gente tava? Onde É, a gente estamos tava? falando do segundo tempo, vimos os melhores momentos aqui. E o os Coronado? gols. Dos que entraram, cara, a gente já tinha visto o PH, que é o loirinho lá, o ponta, entrou bem Esforçado. e tal. Ah, é Pra mim, esforçado. o sinônimo dele é esforçado. Ele é um Romero. É um cara esforçado. É, mas é um cara Ele tem uma característica parecida com o parecido. Romero. E é um cara veloz, É. é um cara que não desiste. Sim. Acho que E foi tem pra artilheiro do entregar. Inter ano passado, hein? Agora, Coronado, 2 milhões de Tem reais pra entregar. por mês. Cara, Custo Coronado. sem entrar na questão dos valores. Ele voltou, teve dengue. não sei o quê, Primeira né? chuteira preta. É, a gente tava no estádio pro vendo. Felipe Preta falou, exatamente cara, isso. esse cara já ganhou comigo moral. A chuteira é preta. Chuteira preta, não tem essa- um detalhe, irmão. Não tem- Não tem um detalhe. Chuteira Clássico. preta. Igual o Jadson, mano. Chuteira pretinha ali, baixinho. Mentira também, né? Perninha As histórias curta. do Jadson são as melhores, né? São. A gente tem que pegar um dia. As histórias do Jadson de bastidores são as melhores. E, cara, ele entra. O cara me parece muito consciente, assim, né? Tipo, eu vi os lances depois e tal, até umas análises do Twitter. Ele tem um negócio que ele faz que é muito parecido com o que o Renato fazia. Cara, eu ia falar isso agora. Vamos ver se... Eu até sei que você vai falar. Eu reparei Ele no jogo. procurar o espaço. E ele orientar o time. É bizarro, Ele tá cara. sem bola, ele fala pro Mateuzinho, sobe, porque o cara já tem uma leitura que vai chegar nele, que ele vai achar o Mateuzinho na isso. posição que ele Ele precisa. tá vendo a jogada. Tá vendo a jogada. O gol mesmo, eu vi um cara postando desses caras de análise que eu acompanho no Twitter. No estádio não tinha percebido e depois vendo uma coisa assim. A jogada ela constrói e tal, e a bola ela vai. Tem um cruzamento que é rebatido pela zaga. Então a linha de ataque e de defesa estão toda dentro da área, né? Todo mundo correu e ele correu junto. Quando a bola é rebatida e cai, acho que pro Mateuzinho, que tá aberto no lateral, cara, tá todo mundo lá dentro, ele corre pra trás. O Renato fazia muito isso, cara. Ele corre pra trás, recebe a bola com tempo de dominar, levantar a cabeça, e aí qualidade técnica, cara, ele bota a bola na cabeça do Pedro Raul. E aí do estádio foi muito legal. Eu tava com o Lucas, um outro amigo meu que o Joel emprestou coisa, a gente viu. A hora que ele cruza, o Pedro Raul, ele é tão mais alto que a hora que a bola sai do pé, você tá assistindo, fala assim, sobe. E ele demora a subir. Porque ele não precisa subir no tempo que eu, com 1,75m, tenho que subir, tá ligado? Então ele fica esperando e ele sobe no tempo certinho, pum. Mas, cara, aquele meio segundo você fala, o cara não vai sair do chão? Será que ele não tá vendo o cruzamento? E o cara botou na cabeça Mas agora dele. a hashtag eu tenho saudade do Renato. Puta, eu tenho. Ah, o Renato de 2015 eu também tenho. Não, mas não 2015 só. Os bons momentos do Renato. Eu Não. acho que, assim, eu entendo. Mas você tá falando, eu tenho saudade, você queria ele? Eu queria. Eu queria. Por 1.200.000 por mês pra não jogar, eu não aí queria. tudo bem, Então, aí tudo bem. mas Não, como mas eu não tô chama? falando de questão financeira, eu tô falando que eu tenho. Se valia a conta ou não sei, não tô lá negociando, Mas o mas. Miltinho falou que não era esse valor, né? Que ele baixou, né? Eu queria ele É no que time- quem não tá. quis ele foi humano, né? Então, mas não era um baixou pra 300. Não, mas eram 600, eu não acho. sei. Mas Mas essa conta não é nossa, cara. Essa conta não é nossa. Como eu acho que o Coronado não vale 2 pau por É. mês. Talvez valha. Talvez valha e ele faça lá e valha, mas eu acho que não vale. Não ficou porque o Mas- mano não quis, né? Então, mas eu acho que essa conta não é nossa. Eu acho o seguinte, tinha que ter uma renovação, tinha que ter. Mas agora,
Por exemplo, o Juliano pode fazer 350 gols no Santos, ele pode ser campeão mundial pelo Santos. Eu não tenho saudade. Mas não tenho saudade nenhuma. Mas ele tá... Você assistiu o Juliano no Corinthians? Algum momento brilhante dele? Ele tem um momento Copa do Brasil melhor ali, alguma coisa, mas. Então, beleza, mas assim, o Juliano que estão falando, e aí o nosso amigo Thiago Salazar fez matéria falando que existia um consenso na diretoria do Corinthians que foi errado depois do primeiro jogo da final, que é um Zé Ruela. O Juliano jogou 50% de jogos, metade dos jogos do Santos na temporada, cara. Não, então. Machucou. O número é esse. Ele ficou metade dos jogos fora. Ele machucou. Então, mas aí eu concordo com você, o Renato Augusto É também. que aí, eu sei, mas aí o cara tá montando a folha, ele fala assim... Eu concordo. Eu posso ter um cara de 600, 700, 800 pra jogar só metade? Não dá. Mas eu concordo com isso. Na conta matemática eu concordo. Entendeu? Pode ser que na equação matemática ali o cara cortou. Mas dentro do campo, eu queria ele nesse time. Entrando no meio tempo, entrando pra jogar. Mas, ó, se fosse uma programação profissional e falar, ó, o Renato vai jogar 45 minutos por jogo. 30 minutos por jogo o Renato vai jogar. Mas ele vai valer a conta financeira? Não sei se vai. Beleza. Eu queria. Então, mas aí vamos... Eu também, cara, o Renato, a gente já falou, um dos melhores caras pra jogar toda hora. Vamos falar de 23 do Renato? Teve um jogo que o Renato São foi... Paulo. Um jogo. Então. Um. Mas tiveram vários jogos que ele fez coisa boa e tiveram vários que ele sumiu. Cara, Tiveram. 23 não, cara. Teve. 23 foi muito menos... Assim, cara, foi muito mais decepção com ele. Passe errado, ele não correr. Cara, da gente ver jogo na arena e falar, cara, o Renato não tá no jogo. Renato não tá no jogo. Assim, foi foda. Teve um jogo, cara, que foi o jogo com o São Paulo. O jogo com o São Paulo foi dele. O jogo com o São Paulo, de fato, foi dele. Mas assim, todos os outros, cara, era o Guedes enquanto esteve aqui. Eram outros caras, esse entendeu? Aí era um monstro, meu Deus do céu. Eram outros caras. Mas, cara, loucura, né? Porque eu tô vendo aqui. Aí teve um cara no grupo que mandou no 1º de abril, o cara me mandou que o Guedes voltou. Puta que pariu, não, sério. Então, mas ó. E eu fiquei tão feliz que minha filha é fã do Guedes, cara. Eu fiquei tão feliz. A eu gente falei, não falou isso no primeiro eu falei, abril, cara, pô, minha filha vai ficar felizona. Eu ia mandar mensagem pra Joana na hora, porque ela, vai entrar com o Guedes no campo. Cara, o cara faz pegadinha no 1º de abril, meu, sério. Então, mas é foda, o Renato Augusto tá fora do Fluminense. Nem fora? Nem banco foi. Nem banco. Nem banco foi anteontem. E eles tiveram um jogo duríssimo, Colo-Colo lá, 2-1. precisando... Lá aqui, né? Lá no Rio, né? No Rio. E, cara, os caras não estão jogando. Então, assim, aí voltando pro cara, né? Voltando pro Coronada. Me parece um cara muito consciente, com uma visão tática e do acontecimento, de como o jogo tá acontecendo ali, muito boa. E nós só falamos do Renato, porque pra mim veio uma comparação clara. E um cara que, tecnicamente, parece de fato ser diferenciado. Se o cara for o novo Jadson, 2 milhões vai ser barato. Isso é aquilo que a gente não consegue fazer antes de acontecer. Vai ter que ser depois. E aí, cara, nós vamos ter que ver. A única coisa, cara, que... Puta, mano, é lesão, né? Isso que é foda. Desses caras novos. O Palácio é a mesma coisa. É torcer pra esses caras não machucarem. Pra gente conseguir ver uma sequência. Porque agora começa. Agora é... E aí, falando jogo disso, toda semana. falando domingo... Campeonato Brasileiro. Como é que nós estamos de tempo aí, Borel? Acho que tá 1 hora já, né, Borel? 1 hora? Fechar, né? Tem 5 minutos. Vamos falar, o Campeonato Brasileiro começa agora. Corinthians e Galo, 16 horas. Neoquímica Arena. Galo ganhou ontem pela Eu tenho uma pergunta Libertadores. Eu tenho uma pergunta relevante. Jogo difícil. Pra cacete vai ser domingo. Eu tenho uma pergunta... Não, mas eles não ganharam fácil. Deixa eu ver aqui, vou ver aqui. Não, tem uma pergunta relevante. Lembra que nós falamos alguns episódios atrás das nossas expectativas pro ano? E o Joel foi super otimista. Aí eu não lembro, falando de verdade que eu não lembro. Eu acho que eu fui pessimista e você médio, ou nós dois fomos pessimistas? Eu fui pessimista. E eu pessimista também. É. E o Joel foi super otimista. Isso. Como é que tá agora? Eu quero corrigir algo que eu pensei em relação a exatamente isso. A gente nem combinou. Você levantou o gancho. Como é que era? Eu tenho saudade do Avalone, cara. O Avalone era fantástico, de ruim. É o seguinte, eu continuo pessimista olhando pro desempenho do Corinthians. Porque de tudo isso que a gente falou do jogo aqui, qual eu foi acho o gancho? Mas eu fico um pouco menos, porque muito do meu pessimismo, vocês vão lembrar do que eu falei, era por conta dos outros times. E aí eu falei, cara, os médios, os grandes que estavam bem, se reforçaram pra caramba. Os médios estão com SAF e estão com grana. Beleza. Isso tudo que eu tinha falado antes, continua sendo verdade. Mas... não estão jogando. Houve
aconteceram os estaduais e já estão rolando as competições sul-americanas. E aí a hora que você olha pro resultado em campo, o resultado não veio. Exemplos que eu dei e que... Botafogo. Fundando. Bahia. Cara, o Bahia perdeu o estadual pro Vitória. Eu assisti o jogo, os 2 finais eu assisti. Tá, mas agora eu vou te fazer o... Calma. Termina. Flamengo. O Flamengo é o único. Mas não tá jogando Libertadores, fez 2 jogos de Tudo lixo. bem, mas aí, eu tô falando, pra Campeonato Brasileiro, eu continuo... Pra mim, o Tite ganha com o pé nas costas. Se a diretoria não falar assim, foca na Libertadores, com esse time do Flamengo, o Tite ganha perdendo 4 jogos, sabe? Aquelas coisas, né? Perdendo 3 jogos na temporada. O Flamengo, pra mim, é o único que tá fora disso. Internacional. Papelão. Foi eliminado na semi do Gaúcho. Não ganhou ontem de um time lá que o Vessone é foda. O Internacional, você falou da Flâmula. O Internacional ontem empatou em casa com o Beira-Rio com um time que não tem 1000 seguidores no Instagram. Mas a sua visão é diferente da minha. A sua visão é os outros times. Não, é lógico, porque a gente compete. Mas a minha visão, assim... Não, tudo bem. Você são os dois tá vendo o fatores. cenário. Mas então, o que eu tô olhando... Esquece os outros times. Esquece. O brasileiro a gente sabe que é difícil sempre. Isso. Pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Acho que o ano passado era mais fácil, que tinha mais times menores. Esse ano tal. Tudo bem. Em relação ao Corinthians... Eu tô bem pessimista. Então, bem pessimista. Então, mas beleza. Ó, então, assim, deixa eu falar de domingo. Domingo, o provável time do Atlético Mineiro é Everson, goleiro, ok? Olha a zaga dos caras. Saravia, Maurício Lemos, Gemerson, que jogou no Corinthians, e Guilherme Arana. Só o Arana ali tem um nível bom. Eu gostava do Gemerson. Gemerson é bom. É bom zagueiro. Melhor que os que a gente tem hoje Não ali? sei, João, Então, mas vamos comparar. Aí Rodrigo Batalha e Alan Franco. Esse Batalha é bom, era do Boca Juniors. Mas então, eu acho que a gente tem um meio campo melhor Mas que não os é caras. aquele Batalha. Não é aquele Batalha? Não. Não é? Não, aquele lá tem minha idade. Não. Aquele Batalha? É. Mas esse Batalha é gringo. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, te falar aqui. Posso estar enganado. Ou ele é neto do Miguel Batalha. Não é aquele Batalha, pelo rosto não. Mas meu ponto é... Tá, mas o seu ponto... O meu ponto é que eles têm lá o Hulk, pra mim, Paulinho, o Hulk e o Scarpa. Jô, mas assim, presta atenção, cara. A gente jogou com Fortaleza um ano. Você pegava o time do Fortaleza dos 11. Nenhum seria titular do Corinthians. Mas vamos lá. E os caras jogavam pra caramba. Mas vamos lá. No Corinthians é muito Aí diferente. o Atlético Mineiro foi campeão em cima de um Cruzeiro que também não é. Tá mudando de técnico agora. Faz pouco tempo que saiu o Felipão e entrou esse cara. Eu acho que o Corinthians... Eu achei que o Corinthians estaria melhor nessa fase. No momento, pra mim, tá melhor. Mas os outros times eu também não achava que ia estar tão abaixo do que eu imaginava. Mas vocês estão com olhar. Mas é por isso que eu acho que os dois olhares são válidos. Os dois são válidos. Mas assim, o meu olhar é diferente, mas não tem melhor. Não tem melhor e pior. Mas eu tô falando assim, no meu olhar, e o que eu propus na mesa. Não é que é o melhor ou que é o pior. De novo, o que eu propus na mesa é um olhar sobre o Corinthians. Isso. E o olhar que vocês estão falando, que não tô reclamando, mas vocês estão falando, os outros times também estão ruins, os outros times também estão ruins. O meu pessimismo tem 2 variáveis. Tudo bem, o Corinthians sim, e os outros. Mas A do Corinthians se manteve. E eu continuo pessimista. A dos outros melhorou um pouco, porque, cara, a hora que eu olho pra esses caras, nos estaduais e no que a gente tá vendo eles não estão entregando. O resultado não tá vindo. Pode ser que entre agora e comece a entregar. Então, o que eu acho? Quando eu coloco no time um Coronado e o Palácios, pra mim o muda, Paulinho entrando bem. Pra mim muda muito o Corinthians. Não, e tendo opção no banco pra mim muda muito o Corinthians. Muda muito. Então, mas aí, ó, eu vou falar por mim como treinador de esporte individual e como trabalho com esporte. Minha visão é muito focada, muito aqui, cara, entendeu? Eu não tô falando que tá errado de vocês de novo, vocês estão vendo um cenário que também faz parte de estar num campeonato. É diferente de jogar o brasileiro, diferente de jogar... Você tem que ver o nível dos competidores que a gente tá competindo, concordo. Não, válido, mas eu quero ver o desempenho do meu time. Porque eu cansei de ver o time do Corinthians com menos nome jogando e com mais nome. E pegar um time, como eu falei, do Fortaleza ano passado. Não, eu entendo. Mas é que se você me treinar boxe durante 10 anos e eu estiver no meu topo do meu desempenho e eu for lutar com o Mike Tyson, sim, eu concordo. Faz sentido, mas assim, mas a minha análise é em cima do Corinthians. Eu quero ver como é que tá. E eu acho que o time do Corinthians, como vocês falaram já, a gente falou, eu acho que você tem esse ponto que pode mudar muito com esses jogadores entrando, mas eu ainda tô muito pessimista que eu não vejo um time jogando bola. E aí eu tenho uma coisa que eu discordo de você. O nome A voltando, o jogador X e tal. Beleza, era o que a gente tava falando. Pra mim isso é quase que irrelevante.
Se ele montar no esquema tático, o Garro tá lá. O Garro é bola. Ele tá posicionando o Garro pra mim num lugar que ele não tá produzindo com o Garro, entendeu? Não, vamos lá. Então, mas voltando. passa pela questão Vamos da... voltar. Quando jogou Garro e Maicon, a gente produziu mais. Mesmo com um time não armado tão bem. A gente produziu mais com Maicon e Garro. O problema é que hoje, quando ele botou o Garro lá na frente, a gente tá com zero armação. E o Garro tá sozinho. E o né? Maicon sempre fez a função no Corinthians, mesmo sendo um segundo volante, ele era um cara que tem uma saída melhor de bola, tocava. Então o que eu tô falando, se bota um Coronado e um Maicon, a gente vai ter muita possibilidade de melhorar o que a gente tem hoje, mesmo com um padrão que a gente não tá achando que isso é o ideal. Eu acho que o time vai melhorar. E Entendeu? qual a visão de vocês em relação ao Antônio? Eu não acho. Os dois ficaram gagos. Não, eu não acho que ele é um treinador num nível do Corinthians. Mais do que tinha no mercado, talvez foi a melhor solução. Assim, ele é o teu sonho? Não é, cara. Acho que poderia. Tipo, eu era muito mais um Carille, de novo no Corinthians, do que o Antônio. Eu sou, porque assim, o Carille com esse time do Corinthians, eu acho que tinha evoluído muito mais do que o Antônio. Minha percepção. Mas, cara, eu não acho ele ruim. Eu não acho ele ruim. O Diego Milito é um cara que foi pro Atlético agora, que tem muito mais rodagem, já viveu campeonatos nacionais em equipes grandes, como tinha outros vários estrangeiros de outras nacionalidades. Eu acho ele um cara, ele e a comissão, de maneira geral, inexperientes pro tamanho de desafio que ele vai enfrentar. E até disso que a gente já falou em outras vezes. Ah, mas já jogou Série A. Tá, uma coisa é você jogar Série A aqui, que você tem que propor jogo. Lá em Cuiabá. Você tem que ir fora e o teu time precisa jogar bola. Você não tem que ser só reativo. Então, eu acho que nós vamos ter outro problema. O Vessone soltou uma estatística que eu acabei não trazendo aqui, depois, enfim. Você pega os números Você gosta do Vessone ou você não gosta? Cara, neutro. Tá, só pra saber. Não, eu gosto de muita coisa. Você acompanha. Não, eu acompanho pra caramba. É um dos caras mais... Tipo, eu odeio quando ele fez 12 posts que o ingresso subiu. Cara, é importante você falar que o ingresso subiu. Só que quando você repete 12 vezes, você tá criando uma polêmica que você não precisa. E você tá destruindo a instituição. Os palmeirenses não fazem isso. Enfim. Você tem não sei quantos por cento de aproveitamento, tal. Ganhou efetivamente 2 clubes da Série A. Ou das primeiras divisões. Quando a gente pega das competições internacionais que a gente jogou. Entendeu? Então, assim, agora... Por isso que eu falei, a temporada começa domingo, cara. Porque é outro nível de campeonato. Outra... Cuca ou Antônio Oliveira? Cuca. Carilho ou Antônio Oliveira? Carilli. Mas Carilli agora, depois disso que ele fez no Santos. Acho que lá atrás eu não teria trazido o Carilli. Eu já tinha dúvida, porque o Carilli sentou no Atlético Paranaense, perdeu 6 jogos, foi demitido, lembra? Foi o último clube. Aí ele foi ele tava no Japão. E aí, eu nunca mais vi o Carilli. Eu tinha minha dúvida, o Carilli consegue produzir de novo num clube grande. Agora, imagina assim, eu tenho a carta na mesa, tal, não sei o quê. Eu traria de volta. Porque a gente viu o Carilli fazendo no Santos, o que ele fez no Corinthians em 2017. Time de renegado, ninguém queria saber, pouco jogador na mão, foi lá, trabalhou, time organizado, construiu. Tenho certeza, o Carilli hoje com esse time ia produzir mais do que o Antônio. Cara, mas eu vou te falar, eu vou te falar uma coisa. Eu acho muito óbvio para um treinador perceber o buraco no meio de campo que existe no Corinthians. Eu acho que se ele colocar as peças que você falou mais uma vez, colocar ali, funcionar, tem Paulinho também que é uma tal e fizer, cara, não dá para ver um time com meio de campo tão pobre e o treinador, cara, ele acha que as coisas estão acontecendo. Meu, isso é uma coisa muito básica. Eu não tô falando de uma estratégia super evoluída. Eu acho que o Maicon volta domingo, né? Acho que sim. Vamos ver. Cara, pra mim, domingo vai dizer muita coisa. Jogo em casa com time forte. Mas essa relação que você falou de nome por nome, eu já fiz muito. E sempre dá errado pra mim quando você põe camisa do Corinthians, às vezes você vê, meu... Cara, se eu tivesse um pouco de grana, eu ia parar de trampar e fazer um curso de técnico pra tentar ser técnico. Porque eu olho, eu falo, cara, me parece tão óbvio. Porque você vê algumas coisas que você vê no futebol, igual a gente foi no campo. É óbvio que tá faltando no meu campo, é óbvio que ele tinha que mexer e dá desespero. Não, se eu tivesse grana, eu acho que eu nem faria a coisa. Eu sei lá. Comprar um clube. Não comprar um clube. Tipo, quanto custa pra eu poder só fazer uma pergunta no meio do jogo? Quanto custa pra eu estar vendo o jogo na arquibancada? Eu quero pagar pra no meio do jogo eu descer lá e falar assim, Antônio, vem cá. Você tá vendo isso? Você tá vendo isso? Por que caralho
está desse jeito. Ô, tio Pulseirinha, a Joana Não, vai mas falar. agora já passou das Sabe 10, como ó. vai? 10 e Vamos, 4. porque- Aliás, a gente precisa fechar. Fechar. O Madeiro, a gente já deixou. Tá bom, É, vamos o lá. Madeiro vai fazer uma fraldinha tá ao ponto. Semana que vem estamos de volta. Não sei que dia. Estamos É gravando no mesmo hoje dia, numa terça-feira. quinta. Vai ser na Vai ser terça. na terça. Então, Hoje é quinta, vai ser na terça. então vocês vão ficar menos tempo sem nos ver. Três Mosqueteiros se despedindo. Valeu. Valeu, Beijo, valeu. boa semana. Valeu, tchau, Valeu. tchau.